Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esta lindeza. Eu confeccionei com barbante fio 4. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Ele ficou pesando 315 gramas. Na largura ficou com 47 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 96 centímetros. Eu confeccionei ele com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3. Aquela última carreira, a carreira de pontos altos, eu deixei no vídeo uma explicação. Uma amiga nossa, eu não lembro o nome dela, perguntou para mim o que poderia fazer se a última carreira, a carreira de pontos altos, ficasse embabando, que a dela ficava juntando os pontos, ficava parecendo que tinha pontos a mais. Então, eu deixei lá no final do vídeo, eu deixei o que pode ser feito, para ficar mais justinho, para não ficar tão aberto. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o nosso gráfico, o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, eu gostei muito do resultado. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Não tá dando para ver aqui direitinho a cor, mas lá na foto de capa, vocês viram direitinho o tom de azul. É um tom de azul clarinho muito bonito. A última carreira, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos tombados com picô, mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, vocês podem fazer a última carreira da forma que quiserem. Aqui é apenas uma ideia, vocês são inteligentes, usem a criatividade de vocês. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante fio 4 e a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 82 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 82 correntes. Feita as 82 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos subir com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer um ponto alto. Este é o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar mais 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Essa nossa primeira carreira, essa nossa carreira base, será uma carreira de pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira base, minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 83 pontos altos, porque fizemos 82 correntes, e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos no total de 83 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou fazer agora um ponto alto duplo. Para quem não sabe fazer o ponto alto duplo, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, vocês vão aprender. Nós vamos dar 2 laçadas na agulha. Então, 1, 2. Feito isto, eu vou pular um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou entrar aqui no ponto alto, laçar o barbante, trazer. Nós ficamos aqui no total de 4 argolas. Vou laçar o barbante, tirar 2 argolas. Laçar o barbante, tirar mais 2 argolas,
laçar o barbante, tirar as duas últimas argolas. Então, este é o nosso ponto alto duplo. Novamente, vou dar 2 laçadas na agulha. 1, 2. Feito isto, vou pular um ponto alto da carreira anterior no próximo ponto alto. Vou entrar aqui no nosso ponto alto, puxar o barbante, ficamos com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas. Laçar o barbante novamente, tirar mais 2, novamente as últimas 2. Então, este é o nosso ponto alto duplo. Eu vou fazer assim por 4 vezes. Então, eu já fiz aqui 2 pontos altos duplos, vou fazer o terceiro. Então, dei 2 laçadas na agulha, vou pular um ponto alto, no próximo ponto alto, vou fazer o nosso ponto alto duplo. Então, 3 pontos altos. Agora, o último ponto alto duplo. Vou pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto duplo. Então, nós fizemos aqui 4 pontos altos duplos. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto normal. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, fiz... Aqui nós teremos 3 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo e o terceiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Eu vou repetir mais uma vez para vocês pegarem direitinho esta parte. Então, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular um ponto alto da carreira anterior e vou fazer o nosso ponto alto duplo. Então, vou dar 2 laçadas na agulha, vou pular um ponto alto, no próximo ponto alto, vou fazer o nosso ponto alto. Então, vou tirando de 2 em 2 argolas. Este é o nosso ponto alto duplo. Novamente, uma laçada, 2. Pular um ponto alto, no próximo, repetir o nosso ponto alto duplo. Novamente, pular um ponto alto, no próximo, ponto alto duplo. Novamente, pular o ponto alto da carreira anterior, no próximo, ponto alto duplo. Então, aqui ficamos novamente com os 4 pontos altos duplos. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular um ponto alto da carreira anterior e copiar o próximo ponto alto. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer o segundo e o terceiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou fazer 10 quadrados. Então, vou fazer aqui uma pequena carreira de ponto rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, fiz o segundo quadrado. Vou fazer assim por 10 vezes. Então, já fiz 2, vou fazer os outros 8 e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já fiz aqui os 10 quadrados. Então, terminei aqui os 3 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou repetir aqui os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Agora, o mesmo que eu fiz aqui, os 4 pontos altos, esta parte aqui que eu fiz, eu vou repetir do outro lado. Então, o mesmo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Então, eu vou repetir aqui deste lado os 8 pontos altos duplos, os 4, depois 3 pontos altos, depois os outros 4. Vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. O nosso trabalho, mesmo que nós fizemos de um lado, nós vamos fazer do outro, e aqui no meio nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa, apenas copiar estes 10 quadrados. O nosso trabalho será, né, em uma ponta e na outra. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Fiz aqui os 10 quadrados, aí fiz 3 pontos altos. Fiz 3 correntes, pulei um ponto alto da carreira anterior, fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos. 3 correntes, pulei um ponto alto da carreira anterior, fiz os 3 pontos altos. 3 correntes, pulei um ponto alto, fiz os 4 pontos altos duplos. 3 correntes, pulei um ponto alto da carreira anterior e finalizamos aqui com 3 pontos altos. Então, em uma ponta e na outra, nós teremos estes 3 pontos altos até o final do nosso caminho de mesa. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1,
duas, porque é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou copiar os outros 2 pontos altos. Então, como eu falei, em uma ponta e na outra, nós vamos levar estes 3 pontos altos até o final do nosso caminho de mesa. Aqui, eu vou fazer novamente as 3 correntes. 1, 2, 3. Chegamos em cima dos pontos altos duplos. Eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, um ponto baixo no primeiro ponto alto duplo, um ponto baixo em cima do segundo, um ponto baixo em cima do terceiro e um ponto baixo em cima do quarto ponto alto duplo. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui em cima dos pontos altos, nós vamos apenas copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui, eu vou fazer da mesma forma. Então, vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou em cima do ponto alto duplo, vou fazer aqui um ponto baixo. Primeiro, no segundo ponto alto, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. 3 correntes. 1, 2, 3. Vou copiar aqui os 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficou desta forma. Como eu falei, o mesmo que nós vamos fazer em uma ponta, vamos fazer na outra. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. E os quadrados, apenas copiar. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Copiei os 3 pontos altos, fiz 3 correntes, fiz um ponto baixo em cima de cada ponto alto duplo. 3 correntes, copiei os 3 pontos altos da carreira anterior, fiz 3 correntes, fiz um ponto baixo em cima de cada ponto alto duplo. 3 correntes, copiei os 3 últimos pontos altos. Essa carreira que nós acabamos de fazer, nós vamos repetir mais uma vez. Então, onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. Nas correntes, são 3 correntes. Vou continuar fazendo as 3 correntes. Aqui em cima dos pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. E assim, vou fazer esta carreira. Vou apenas repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou repetir a próxima carreira e já trago para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui o início para vocês verem. Então, eu subi com as 2 correntes e copiei os 2 pontos altos. 3 pontos altos, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Agora, nós chegamos aqui, como eu falei, nós vamos repetir o mesmo que fizemos na carreira anterior. Então, aqui são 3 correntes, eu vou repetir as 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, chegamos em cima dos pontos baixos. Então, para cada ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. Então, 1, no próximo ponto baixo, 2, no próximo ponto baixo, 3, no próximo ponto baixo, 4. Vou repetir as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou copiar os 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. Então, o mesmo que nós fizemos neste desenho, eu vou fazer nos 4. Então, eu fiz neste, vou repetir o mesmo neste desenho e nos outros 2 do outro lado. Somente repetir. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. O mesmo que eu fiz neste desenho, eu fiz nos outros 3, porque são 2 de um lado e 2 do outro. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu fiz neste, neste e neste. Então, eu copiei os 3 pontos altos, continuei fazendo as 3 correntes. Em cada ponto baixo da carreira anterior, eu fiz um ponto baixo, 3 correntes, copiei os 3 pontos altos da carreira anterior. Fiz aqui, copiei aqui os 10 quadrados. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Agora, nós vamos fazer a nossa próxima carreira, nós vamos repetir a nossa carreira de 4 pontos altos duplos. Então, eu copiei aqui os 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ao invés de fazer 3 correntes, eu vou fazer apenas uma. Por que eu vou fazer só uma? Porque nós pulamos aqui no início um ponto alto. Então, eu vou voltar aqui como sendo uma corrente. Vou fazer aqui nos 4 pontos baixos os 4 pontos altos duplos. Então, vou fazer 2 laçadas na nossa agulha. Vou entrar aqui no ponto baixo.
laçar o barbante, trazer. Vou laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, tirar as últimas 2. Então, aqui eu repeti o nosso ponto alto duplo. Vou fazer uma corrente agora entre eles. Por quê? Porque aqui nesta carreira eu pulei uma corrente no meio de cada um deles. Então, agora eu vou fazer uma corrente, vou devolver a corrente. Então, vou fazer 2 laçadas no nosso barbante, vou entrar aqui no ponto baixo, laçar o barbante, puxar. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2, laçar o barbante, tirar as últimas 2. Então, eu fiz aqui o meu segundo ponto alto duplo. Vou fazer mais uma vez uma corrente, laçar o barbante 2 vezes, entrar aqui no terceiro ponto baixo. Laçar o barbante, puxar, vamos tirar 2 argolas, mais 2 e por fim as últimas 2. Fiz aqui o meu terceiro ponto alto duplo. Novamente, uma corrente, 2 laçadas na agulha, entrar aqui no último ponto baixo da carreira anterior e vou repetir o nosso ponto alto duplo. Então, vou tirar 2 argolas, 2 e por fim as últimas 2. Então, eu repeti aqui os 4 pontos altos duplos, porém, nesta carreira eu acrescentei uma corrente no meio deles. Por quê? Porque na primeira carreira aqui nós pulamos um ponto alto entre eles. Então, aqui eu vou repor colocando uma corrente entre eles. Vou fazer uma corrente, apenas uma, não vou fazer mais 3, vou fazer uma, porque aqui também nós pulamos um ponto alto. E vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós voltamos a fazer aqui a nossa carreira de 4 pontos altos duplos. Vou repetir aqui novamente para sanar as dúvidas de vocês. Então, vou fazer uma corrente, porque aqui nós pulamos um ponto alto da carreira anterior. Vou fazer 2 laçadas na agulha, entrar aqui no nosso ponto baixo, fazer o nosso primeiro ponto alto duplo. Vou fazer uma corrente, porque aqui nós pulamos um ponto alto nesta carreira. Vou novamente repetir o ponto alto duplo. Vou fazer uma corrente. Novamente, repetir o ponto alto duplo. Esse é o nosso terceiro ponto alto. Uma corrente e repetir o ponto alto duplo. Este é o nosso quarto ponto alto, nosso último ponto alto duplo. Então, aqui eu fiz os 4 pontos altos duplos com uma corrente entre eles. Vou fazer uma corrente, não vou fazer mais 3, vou fazer apenas uma, porque é o ponto alto que nós pulamos aqui nesta carreira. E vou repetir os 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3 pontos altos. Então, esta carreira vai ficar desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro. E aqui no meio, apenas copiar os 10 quadrados. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerramos aqui a nossa carreira. O mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Então, eu fiz os 3 pontos altos, uma corrente, porque aqui embaixo nós pulamos um ponto alto, então aqui eu voltei com uma corrente. E os 4 pontos altos duplos intercalados por uma corrente, porque aqui nesta carreira, entre eles, eu pulei um ponto alto. Então, aqui eu vou repetir sendo corrente, então, no meio. Então, entre cada ponto alto duplo, eu coloquei uma corrente. Aqui eu fiz apenas uma corrente, não fiz 3, fiz uma, porque aqui nós pulamos um ponto alto. Copiei os 3 pontos altos da carreira anterior e o mesmo que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Agora, nós vamos para a nossa última carreira do nosso gráfico. Aqui, nós iniciamos com uma carreira de pontos altos. Então, aqui, para fechar o nosso gráfico, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, porém, até aqui. Aqui, em cima dos quadrados, nós vamos continuar copiando os nossos quadrados até o final do nosso caminho de mesa. Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos apenas aqui em cima deste gráfico. Então, vamos para a nossa próxima carreira, a nossa carreira que vai fechar o nosso gráfico. Então, aqui eu somente copiei os 3 pontos altos do início. Aqui, nós colocamos uma corrente, então, agora nós vamos fazer aqui um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto duplo, nós vamos fazer um ponto alto. Neste espaço tem uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto.
No espaço, tem uma corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. No espaço, uma corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. E aqui também, nós fizemos uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. E vamos copiar os 3 pontos altos da carreira anterior. Então, esta é a nossa carreira que vai fechar o nosso gráfico. Então, o mesmo que nós fizemos aqui em cima deste gráfico, nós vamos fazer em cima deste e dos outros 2. Então, eu vou fazer a carreira de ponto alto até este ponto alto. Aqui, nós vamos continuar copiando os nossos quadrados. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, nós encerramos aqui esta nossa carreira de pontos altos. Então, nós fizemos aqui um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Aqui no meio é uma corrente, então eu coloquei um ponto alto e em cima dos pontos altos duplos, um ponto alto para cada ponto alto duplo da carreira anterior. O mesmo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Então, este é o nosso gráfico. Nós vamos agora daqui para frente somente repetindo o mesmo que fizemos até aqui. Então, agora nós vamos repetir esta carreira de pontos altos duplos. Depois, as 2 carreiras com esses pontos baixos no meio. Depois, a carreira de ponto alto duplo. Depois, a carreira de pontos altos. Então, nós só vamos repetindo essas carreiras até o comprimento desejado. E aqui no meio, continuar fazendo os quadrados até o tamanho também, até o comprimento desejado. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Para não ficar muito repetitivo, eu vou continuar fazendo o meu caminho de mesa até o comprimento desejado. Depois, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Como prometido, eu já adiantei aqui o nosso caminho de mesa e trouxe para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Esse tom de azul desse barbante é muito bonito, porém aqui não está dando para visualizar direitinho a cor. Eu estou gravando com a luz do dia e aí não está aparecendo direitinho a cor. Mas na foto da capa, vocês viram direitinho esse tom de azul. É um tom muito bonito. Então, eu somente fui copiando. No vídeo, nós fizemos este primeiro gráfico. Aí, eu só fui copiando carreira a carreira. Somente copiar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, que vocês tirarão todas as dúvidas na parte que nós fizemos no vídeo. Entendido? Mas é muito fácil. Outro sim, na maioria das vezes vocês perguntam para mim como pode fazer mais largo. Geralmente eu não sei, porque eu não faço mais largo, eu faço somente nesta largura. Mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês, que é o que eu sempre faço. Eu faço uma quantidade de carreira para a largura que eu quero, meço na fita métrica, e ali eu distribuo o gráfico. Nesse caso, vocês podem distribuir o gráfico colocando esses 2 gráficos aqui na ponta e aumentar a quantidade de quadrados no meio. Eu acho que fica até mais fácil. Aí fica aqui essa ideia para vocês. Geralmente, eu não sei, para fazer mais largo, quanto vai a mais de correntes. Mas fica esta ideia. É o que eu faço quando eu quero o caminho de mesa mais largo ou mais estreito. Entendido? Agora, vamos finalizar o nosso caminho de mesa. Tem uma amiga nossa, uma inscrita aqui do canal, que ela fez uma pergunta para mim. Então, eu vou responder aqui neste caminho de mesa. Quero pedir desculpa para ela, porque eu não lembro o nome dela. Mas, quando ela assistir, ela vai saber que é ela. Eu gosto sempre de falar o nome, mas eu não consegui lembrar o nome dela agora. Mas ela, quando assistir, ela vai saber que é ela. A pergunta que ela me fez é que quando nós encerramos com uma carreira de pontos altos, ela falou que os pontos altos dela ficam embabadando. Não é difícil acontecer isso. Comigo também já aconteceu isso. Então, eu vou deixar aqui uma ideia para vocês. Caso isso também aconteça com vocês, eu vou deixar aqui uma ideia. É somente trocar a agulha, fazer a última carreira de pontos altos com uma agulha menor, por exemplo, neste trabalho, eu trabalhei com a agulha de número 3 milímetros.
Para fazer a última carreira de pontos altos, eu vou trocar pela agulha de 2,5. Então, vocês vão trocar por uma agulha menor. Por exemplo, se estiverem trabalhando com uma agulha de 3,5, vocês vão trocar por uma de 3. Se estiverem trabalhando com uma de 4, vão trocar por uma de 3,5. É somente trocar por uma agulha menor. Aí, os pontos vão ficar menor e aí não vai ficar embabadando. Então, agora, para a última carreira de pontos altos, eu vou trabalhar com a agulha de 2,5. Somente na carreira de pontos altos. Quando nós formos fazer a nossa última carreira por toda a volta, eu vou voltar a usar a agulha de número 3. Então, vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho e vou fazer aqui a minha carreira de pontos altos. A minha última carreira, a carreira base e a carreira de pontos altos. Então, onde são pontos altos, eu vou colocar os pontos altos nas correntes, uma corrente eu vou colocar um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. Então, eu vou fazer apenas uma carreira de pontos altos. Na corrente, um ponto alto. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. Então, nós vamos completar esta carreira desta forma. Vocês vão ver que vai ficar bem fechadinho. Prontinho, encerramos aqui a nossa última carreira de pontos altos. Ficou bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Eu já vou voltar a usar a agulha número 3 que eu usei em todo o nosso trabalho. Então, encerrei aqui com um ponto alto. Agora, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3, vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3, voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. No próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos o nosso picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, eu vou pular um espaço, no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, essa será a nossa carreira por toda a volta. Nós vamos fazer 4 pontos altos, contando com a corrente, com o picô, fechado com um ponto baixíssimo. Só nas pontas que eu não vou pular um espaço. Nas pontas, eu vou fazer os 3 pontos altos com a corrente, 4 pontos altos em um espaço, e no próximo, eu já vou fazer o ponto baixíssimo. No restante do trabalho, nós vamos sempre pular um espaço. Caso vocês queiram fazer também seguido, fica a critério de vocês. Então, esta é a nossa última carreira. Eu vou continuar fazendo e vou encerrar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trarei o nosso trabalho encerrado. Como prometido, eu já encerrei aqui a última carreira por toda a volta, de 3 pontos altos com a corrente, 4 pontos altos com picô. Já encerrei aqui e já tô começando a esconder o barbante. Então, vou esconder até um certo ponto, depois passar uma cola. Então, eu fiz isso por toda a volta. Aqui em cima dos pontos altos, vocês vão pular a quantidade de pontos altos, dependendo do tamanho do ponto de vocês. Então, vocês podem pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro. Ou pode pular 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Aí, fica a critério de vocês, vai depender do tamanho do ponto alto de vocês. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!